Vamos então ao nosso relatinho de Halloween pessoal. Vamos ver aqui o negócio, né? Vamos lá então. Bom dia, né? Dependendo do horário, mas é bom dia aqui. Bom dia, excelentíssima Ana Paula e excelentíssimos assombrados inscritos no canal. Pode me chamar de fulano mesmo, e este relato foi relatado a mim pelo Sr. Adrian, que inclusive está ao meu lado, auxiliando-me para que eu não cometa nenhum erro e consiga passar a história de maneira coesa. Prometo que vou revisar para que passe o mínimo possível de erros de português. E caso algum erro passe pela minha análise, peço perdão desde agora, pois estou escrevendo esse relato rapidamente. O motivo de eu ter colocado Halloween no título do relato é porque acredito que daria um bom relato para ser contado no Dia das Bruxas. Todos os nomes inseridos já foram devidamente alterados. Tudo está, na verdade, de maneira que possa ser contado sem grandes complicações mediante as regras do canal. Espero que a formatação do papel esteja boa e que as letras estejam visíveis. Confesso que o Sr. Adrian queria que fosse a BNT, porém achei a formatação muito feia e estou fazendo algumas alterações. Sem mais enrolar, vamos ao relato. Ana, essa história começa em 2005, 2006, em que na minha nova cidade eu possuía 12 anos de idade e tinha recém me mudado. Nessa cidade tem uma casa que eu gosto de chamar de Casa Vitoriana Brasileirada. Isso porque a casa era onde o próprio nome diz. A casa era o que o próprio nome diz. Ela tinha o molde vitoriano, mas com jeitinho brasileiro. A casa tem um telhado grande, na sua lateral uma torre redonda que é coberta por uma trepadeira. Por ser elevada, possui uma base de pedra em forma de tijolinho mesmo. E ela era branca, porém agora está bem desgastada e meio cinza e preta. O que de longe não a deixa feia. Na verdade, dá um charme misterioso para ela. Não tão misterioso como a casa é seu morador, Sr. Adrian Bello. Um homem de 50 anos, com uma aparência extremamente jovial e bem elegante. Sempre com roupas chiques, como ternos, inclusive em dias quentes. Sr. Adrian era bem conhecido por um motivo bem nobre. Ele, um velho solteiro e rico, não era nada esnobe, muito pelo contrário. Ele mesmo distribuía doces às crianças de graça no Halloween. De graças, né? Distribuía doces de graça para as crianças no Halloween. Segundo ele mesmo, sua data preferida. Além de em outras épocas do ano, como Páscoa e Natal também. Ele sempre ajudou a população da cidade, que é bem pequena, sendo até então o único morador a ter uma chave da cidade. Para quem não sabe, chave da cidade é quando o morador ganha uma chave simbólica que representa que todas as portas da cidade estão abertas a ele. No caso, é mais conhecido esse costume fora do Brasil. Sr. Adrian era meu vizinho. Eu não tinha conversado realmente com ele, apenas cumprimentos formais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha mãe, muito pelo contrário, conversava horas com ele por cima dos muros que dividiam a casa. Não são altos, devem ter 1,5 m de altura os muros. Lembro que nessa época eu queria muito ler Dom Casmurro. Porém, como era por volta de outubro e os vestibulares estavam chegando, eu nunca conseguia pegá-lo na biblioteca municipal. Comentei isso na escola com alguém e fui respondido. Ah, pede para o Sr. Adrian. Com certeza ele tem. Vocês não são vizinhos? E eu comentei com a minha mãe sobre isso. E ela pediu para ele me emprestar. E ele emprestou sem nenhum problema. Eu li e depois devolvi pessoalmente a ele, dizendo que gostei muito do livro. Ele me convidou a entrar e me disse que tinha outros livros e que eu poderia ficar à vontade para ir buscar quando quisesse. Quando entrei na casa, Ana, eu fiquei besta. Pensa numa casa bonita, cheia de quadros e detalhes.
Inclusive, os quadros foi ele mesmo quem pintou. Dentre as obras, uma réplica perfeita da Mona Lisa. Olha, uma casa perfeita para um amante de artes. Depois disso, eu comecei a conversar mais com ele e frequentar a sua casa, para tomar chá e comer doces, que ele mesmo fazia. Pensa em um cozinheiro de mão cheia. Eu adorava ouvir as suas histórias, fossem elas inventadas ou histórias do mundo, e ele lembrava tudo de memória. Tem as faculdades mentais em dia e é um homem muito saudável até hoje. Em um sábado chuvoso, visitei a sua casa e lhe perguntei sobre sua infância. Queria saber como aquele homem se tornou alguém tão sábio, culto e inteligente. Eu acho que vai concordar comigo, Ana, que são poucas as pessoas que hoje sabem usar todos os talheres, andam apenas de roupa sempre passada e chique e falam de forma totalmente formal. Ele então começou a me contar uma das histórias mais surpreendentes que eu já ouvi na minha vida. Nyundaemo e os seus servos. Nyundaemo é uma entidade maligna, geralmente representada por um homem com 3 cabeças, a do meio de cabra, a do lado esquerdo de sapo e a do direito, a de gato. Em 1908, surgiu no Brasil, em um estado, uma sociedade secreta chamada Autoridade de Nyundaemo. Essa sociedade secreta tinha como objetivo adorar a Nyundaemo. Essa sociedade, quando se formou, teve como seus membros pessoas famosas e pessoas poderosas. Uma pessoa desse grupo bastante conhecida era Fulano de Tal. A sociedade em geral é composta por membros familiares, ou seja, apenas parentes ou nascidos dentro dela permanecem, mas tem como outras pessoas de fora entrar também. A sociedade é dividida em uma pirâmide de 3 níveis. Primeiro nível, os Siacles, sendo no total 13, um grão-mestre, o líder geral da sociedade, e os seus 12 subordinados, ou ministros, pessoas que ajudam a organizar e dar as cartas na sociedade. Segundo nível, os Hesbon, pessoas poderosas e influentes que ficam no meio da pirâmide. Não existe limite máximo de pessoas que podem ficar nesse nível, são muito poderosos também. E o terceiro nível, os Beuples. A parte mais baixa, os novos membros ou membros antigos que não se destacaram por nenhum motivo. Juntos, eles tinham que seguir 13 regras. 1. Adore a Nyundaemo acima de tudo. 2. A palavra do grão-mestre está acima da lei. 3. Não se deve falar sobre a organização nunca. 4. Sua organização é sua família, não os seus parentes. 5. Não matarás teus companheiros. 6. Homens e mulheres são iguais e nenhum ultrapassa o outro. 7. Sua vontade deve ser colocada sempre em primeiro lugar, a não ser que entre em conflito com as regras anteriores. 8. Seus superiores devem ser obedecidos. 9. Sempre dará abrigo a um companheiro. 10. Sempre ajudará o seu companheiro. 11. Seu corpo faz parte da organização. 12. Sempre honrará sua dívida. 13. Terá sempre tatuado o símbolo. Dentro dessa sociedade existem os servos. Servos são crianças que foram sequestradas ou oferecidas para servir e apenas servir. São criadas para obedecer ao seu futuro dono, sem questionar, obedecê-los acima de tudo e até dar a sua vida por eles. Como eram criadas desde bebês, elas acreditavam que é só para isso que serviam. E por isso o sistema de servos deu muito certo. Houve poucos deles que se rebelaram, e os que fizeram foram mortos. E aí,
Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Os servos são literalmente os serventes perfeitos. Carregam malas, distraem seus donos e os obedecem em tudo. Os servos também são divididos em hierarquia, sendo que temos os servos maiores e os servos menores. Os servos maiores eram as crianças que se destacavam e por isso recebiam um treinamento a mais e acabavam se tornando servos dos Ciacles, sendo que o mais excepcional dos servos se tornava o servo do grão-mestre. Os servos menores eram as crianças mais comuns que eram designadas aos Resbon, não sei. Essas poderiam ser pessoais, para os Resbon mais ricos, ou poderia ser público, tipo, assim, ou seja, né, qualquer um poderia usá-los por um tempo. A idade também os diferenciava. Os servos têm um treinamento mínimo de 10 anos, mas os servos maiores treinam por 2 anos a mais, ou seja, só começam a servir a partir dos 12 anos de idade, quando os outros servem a partir dos 10 anos. Existem 5 regras básicas de todos os servos que todos os servos devem seguir. 1. A ordem do seu dono é a lei suprema e deve ser obedecida. 2. Você existe apenas para servir. 3. Seus sentimentos são irrelevantes. Faça o seu dono se sentir bem. 4. Você deve sacrificar-se para salvar o seu dono se necessário. 5. Você deve apenas responder o que for perguntado. Um menino nascido por volta de 1955 se destacou no treinamento e então foi designado a uma tarefa diferente, mas ainda assim muito importante: servir a filha da grão-mestre, a grã-principada Bianca. Ele foi treinado em 1967. Começou a atuar como servente da filha dela. O nome dele? Adrian Bello. Capítulo 1. O Novo Servo. Parece até um livro isso aqui, né? Bom, o Novo Servo. Ao ser entregue a ela, Adrian a reverenciou, disse a frase a qual ele foi designado a falar: Minha senhora, como meu único propósito de vida, pretendo lhe servir acima de todas as coisas, lutar por você como eu nunca lutaria por ninguém e lhe servir com a minha vida. Bianca então riu e disse que não era necessário tanta formalidade. Ao contrário dos outros, Bianca não usava o seu servo como capacho. Ela até o tratava bem. Claro que não que ela fosse uma santa. Porém, ao invés de mandar ele cometer crimes ou fazer coisas ridículas apenas para saciar o sadismo, ela apenas o usava para ajudar a fazer lição de casa, para ajudá-la a fazer lição de casa, acho que é isso, para carregar suas coisas, para acompanhá-la, o que ainda assim é escravidão e não torna ela boa, apenas a melhor dos piores. Capítulo 2. Viagem à Europa. Em 1970, viajaram à Europa apenas para conhecer o local. Em Paris, Adrian demonstrou seus atributos de entretenimento, onde dançou balé para diversos ministros e também demonstrou suas habilidades com armas brancas, principalmente espadas, uma técnica que todos os servos maiores tinham habilidade, que era com espadas e artes marciais. Ao verem a excepcionalidade de Adrian, os ministros questionaram se ele não seria um servo melhor do que o da grã-mestre. Isso seria um problema, pois o servo deveria a grã-mestre servir. Com isso, convenceram a grã-mestre a colocar o seu servo contra Adrian, em uma luta de espadas. O vencedor ficaria à serventia da grã-mestre. O perdedor seria executado. A batalha aconteceria no encontro de Bianca, a grã-principada, com sua mãe, Maria, a grã-mestra. Fizeram uma arena para os 12 ministros e para a grã-mestra e sua filha. Adrian aparentemente estaria na desvantagem,
o servo da Grã-Mestre, de longe era maior e mais forte. A luta começou, as suas espadas farfalhavam fervorosamente. Adrian estava saindo melhor, mas ele começou a perder a luta, claramente de propósito, quando de repente toma um golpe no rosto, deixando ele com uma cicatriz que possui até hoje. O sangue começou a escorrer do seu rosto e ele seria executado. E o servo da Grã-Mestre continuaria sendo o mesmo. Bianca questionou a ele de cima do palanque onde estava o motivo dele ter desistido. Porque ele perdeu claramente de propósito. E ele respondeu que só serviria a ela e que se não fosse para servir a ela, ele não teria motivo para viver. Ouvindo aquilo, os ministros decidiram ter misericórdia de Adrian e que ele realmente deveria servir a Grã-Principada, já que ele realmente cumpriu seu juramento de servir para sempre. Capítulo 3. Futura Grã-Mestra. Os anos que se seguiram, Adrian foi ensinando tudo o que podia para Bianca, já que como futura Grã-Mestra, ela deveria saber de muita coisa e fazer muitas coisas. Bianca não estava muito feliz com esse destino dela, pois liderar a autoridade em Undaemo exigia muito sacrifício e muita crueldade. Bianca não era uma pessoa ruim, não queria cometer crimes, como matar, sequestrar crianças, mas o que ela poderia fazer? Falando isso com Adrian, ela lhe pediu ajuda. E ele disse que poderia fugir, se esconder dos Nyundaemo. E ela lhe respondeu que aquilo era um plano genial. Então eles começaram a elaborar uma fuga. A fuga. Como filha da chefe, ela tinha dinheiro praticamente ilimitado. Então ela começou a esconder dinheiro e planejar uma fuga junto a Adrian, única pessoa que podia confiar naquele lugar. Eles planejavam fugir na calada da noite. O dinheiro escondido daria para sustentá-la para o resto da vida, ela e Adrian. Eles estavam fugindo quando Bianca e Adrian foram pegos e presos. Adrian foi dado como culpado de tudo. Bianca suplicou que não fizessem nada com ele, que ele só estava seguindo ordens, mas a sua mãe não queria saber disso. E foi decidido que ele deveria morrer. Na sala estavam a Grã-Mestre empunhando uma arma, Bianca e Adrian ajoelhado no chão. Adrian estava prestes a ser executado quando Bianca correu para cima de sua mãe e a derrubou e acabou recebendo um tiro no peito e caindo para o lado. Adrian, para defender a sua dona, corre e dá um chute na cabeça da Grã-Mestra, a nocauteando. Ajoelhou-se ao lado de Bianca, erguendo sua cabeça, já que a mesma cuspia sangue. Bianca então olhou para uma vela que estava perto da janela e disse com dificuldade: "Minha última ordem para você, como sua dona, é que incendeie a casa e depois disso seja livre. Viva sua vida com o dinheiro que escondemos, não se preocupe com o resto, apenas faça, é uma ordem direta." Adrian queria ajudar Bianca, porém a regra maior é obedecer ao seu dono acima de tudo, e se ela disse que era para fazer aquilo, deveria ser feito. Adrian então o fez. Colocou fogo na cortina do escritório, que pegou fogo um tanto rápido, pegou a arma da Grã-Mestre e saiu do quarto, destinado a matar qualquer um que o impedisse de cumprir a sua última ordem. Ninguém o impediu, e ao sair da casa, ele a trancou, impedindo qualquer um de sair. A casa era de madeira e por isso pegou fogo bem rápido. Adrian disse que os gritos de desespero daquela casa o assombram até hoje. Por ser afastada da cidade, demoraria até perceberem o incêndio e irem apagá-lo. Adrian disse que ao olhar uma das janelas da casa, viu a silhueta de um homem alto com 3 cabeças, a quem ele associou ser o próprio Nyundaemo. Depois disso, ele fugiu sem olhar para trás. Pegou o dinheiro que eles haviam escondido, o que era muito dinheiro, e fugiu para um estado longe.
Lá encontrou uma cidade pequena e pacata e construiu a sua casa, onde vive até hoje. Quando ele começou a viver sozinho e teve a sua própria autoridade sobre si mesmo, ele começou a olhar as coisas por outros olhos. Coisas que fazemos tão simples, para ele era incrível, como o fato de poder escolher a própria roupa, poder dormir e acordar quando quiser e viver a vida de fato. Por ter sua infância retirada, por treinos incessantes e estudos sem fim, ele resolveu que ajudaria as pessoas com o dinheiro que ele tinha. Por isso, todo ano ele dava presentes, doces, etc. para as crianças. E o fato dele ter me ajudado a fazer faculdade de medicina, coisa que hoje sou formado graças a ele. Ana, quando ele terminou de dizer isso, eu fiquei chocado. O Sr. Adrian simplesmente não tem motivos para mentir sobre esse tipo de coisa. E ele tem tantas provas, a cicatriz nos olhos e a tatuagem de servo no seu antebraço esquerdo. Ana, confesso que encobrimos bastante coisa na história, pois eram coisas muito pesadas. E você mesma diz que se for muito pesado, você nem conta. E eu acho que seria um bom relato para o Halloween. Sobre a autoridade Nyundaemo, ele não sabe se ainda existe e nem quer saber, pois tem medo de, se ainda existirem, eles virem atrás dele. Diz que tem muitos arrependimentos, como não ter salvo as outras crianças servo, pois sabe que muitas famílias devem lamentar a perda de seus filhos para essa sociedade. E sobre a sociedade, pode falar sem medo. Eles nunca vão admitir que existam. Fica aí no ar o mistério. Muito obrigado por ler o relato. Desculpe se passou um erro de português pela revisão e tenha um bom dia. E aí, este é o relato de Halloween de hoje. E aí, gente? Assim, não é esse o nome da sociedade secreta, provavelmente, mas eu já peguei algumas coisas aqui, eu acho que é, que não é, enfim. É secreto, né? Bem secreto. Trocou todos os nomes, tá tudo trocado, tá, gente? Não sei, né? Que coisa, não? Olha só. Aqui está a casa do Sr. Adrian, no Halloween, onde ele dá doces para as crianças. E, gente, vai saber, né? Tanta coisa nesse mundo que a gente fica assustado. A gente não acredita, mas de repente, se depender, você vê umas coisas e fala, eu acho que tem coisa aí. Enfim, gente, isso existe desde os tempos muito, muito antigos, né? A adoração a certos deuses, enfim.